Olá, turminha. Bom, vim fazer esse vídeo para explicar para vocês as atividades que nós temos desde a primeira semana, tá? Esclarecer se de repente ficou alguma dúvida e avisá-los que vocês têm até sexta-feira agora para colocar tudo em ordem quem está com atividade atrasada. Então, a primeira atividade, o que vocês tinham que fazer? Eu só coloquei aqui, deixa eu só parar um pouquinho porque tá devagar a internet, espera aí. Então, assim, ó, o que vocês tinham que fazer? A gente estava assistindo vídeos em sala de aula, enquanto as aulas eram presenciais, sobre o Renascimento, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei um material que a gente já tinha visto em sala de aula, tal, e eu fiz um resumo desse material e coloquei ele aqui, certo? Olha, para vocês, pedi que vocês copiassem, né? Porque vocês já tinham alguma coisa anotada. Então, eu coloquei esse material aqui e pedi que vocês aguardassem, tá? Então, eu estaria disponibilizando também um vídeo lá no grupo, via WhatsApp para vocês. E coloquei aqui alguns links que vocês também poderiam estar acessando esses vídeos. Então, nós tínhamos assistido em sala de aula até a parte 6. Então, eu coloquei a 7, a 8, a 9 e a 10 para que vocês pudessem estar acessando, certo? Aqui não precisava me entregar nada. Teve aluno que veio aqui, colocou um ok e tal, beleza, tá? Na segunda semana, pessoal, o que nós tínhamos que fazer? A gente continuou trabalhando o Renascimento. Daí eu vim aqui e coloquei um formulário para que vocês pudessem estar respondendo. Ó, para mim já parece que eu já respondi, porque eu testei esse formulário, tá? Respondi e deixei disponível para vocês. Vocês só poderiam responder ele uma vez. Tentasse de novo, já ia aparecer o que apareceu aqui para mim, tá? Respondeu, maravilha. Então, vem automaticamente, vem para mim, ó, os alunos que acessaram e que responderam. Quem não respondeu, ó, tá aqui em vermelho, tá bom? Isso era a segunda semana. Terceira semana, então, o que nós colocamos para que vocês continuassem trabalhando? Deixa eu abrir o material. Olha, eu coloquei ainda sobre o Renascimento, tá? Eu coloquei para vocês que nós íamos fazer uma leitura de uma obra de arte. E eu expliquei o que é a leitura, tá? Você vai contar tudo que você tá vendo. É como se você estivesse levando, vamos dar um exemplo assim, ó, você está levando um cego numa exposição de arte. Você tem que contar todos os detalhes para essa pessoa, para que ela possa entender qual é a obra de arte que está na frente dela, tá? Então, você vai contar a dimensão, os elementos que estão registrados ali, as cores, o que está em plano, em segundo plano, o que está em plano principal, tudo, tá? Pesquisar curiosidades sobre essa obra. Então, a leitura de uma obra de arte é isso. Aí, eu pedi que vocês fizessem o quê, então? Que vocês iam colocar essa atividade no caderno de teoria. O título é Leitura de Obra e vai colocar o nome da obra que você escolheu. Eu dei até um exemplo aqui, de repente você vai pegar a Mona Lisa e o artista é o Leonardo da Vinci. Tinha que colocar o nome da obra e o nome do artista. Aí você ia descrever, né, essa obra, você ia estar fazendo a leitura dessa imagem para mim. Você ia colocar, então, com todos os detalhes, e eu coloquei assim aqui ainda, ó, que eu não aceito uma imagem que não fosse do Renascimento, tá? Tinha que ser obras do Renascimento. Dei vários exemplos para vocês nas aulas anteriores e vocês iam ter que colocar essa atividade sobre a imagem do Renascimento. Aí teve colegas que fez, ó, deixa eu abrir uma dessas imagens. A Andressa publicou aqui, tá? Tá um pouquinho devagar, pessoal, para carregar, porque a minha internet tá devagar hoje. Ó, a Andressa veio, colocou o nome da obra, tá? Ó, A Última Ceia, Leonardo da Vinci, e fez a descrição da imagem dela, certo? Então, era simples, era só isso que era para fazer, tá? Pega aqui, por exemplo, da Maria Cecília também. Então, eu pego aleatórios aqui, ó. A Última Ceia também, Leonardo da Vinci, tá? Então, vocês iam publicar isso. Eu recebi, deixa eu até entregar esses aqui.
que eu não tinha devolvido para os alunos. Eu recebi pouquíssimas atividades desses alunos, dessa turma aqui, gente. E eu tô abrindo só o segundo ano 1, não tô abrindo o segundo ano 2 ainda. Então, de 38 alunos, eu recebi só 17 atividades. Essas que estão em vermelho aqui, ó, é porque o aluno não me entregou, tá bom? Opa, Maria Cecília já me entregou, aqui tá sem nota, mas tem muitas atividades em vermelho aqui que o aluno não entregou. Por exemplo, aqui, ó. Ah, a Andressa tá sem nota. É que eu não parei para corrigir, eu só devolvi agora, tá? Mas eu coloco uma nota aqui para Andressa, vai lá para ela, saiu, não tá mais pendente, tá? Que eu só quis mostrar para vocês como é que fica e o aluno que não entrega. Ó, o Igor, por exemplo, o Igor não tem nada, tá? Não anexou nada. Eu vou lá no Jonatas, por exemplo, ó, o Jonatas tem. Eu vou lá, dou nota, devolvo para ele com nota, não fica mais pendente a atividade dele. Certo? A Maria Cecília que eu acabei de olhar, tá aqui. Eu vou lá, ponho uma nota, devolvo, não fica mais pendente. Agora, o aluno que não entregou, ó, tipo o Luiz Gustavo, por exemplo, não tem. Então, fica sem nota e fica pendente, tá? Então, era muito, muito simples essa atividade aí. A quarta atividade, então, o que vocês tinham que fazer aqui? Ó, vamos abrir ela. A gente ainda tá trabalhando sobre o renascimento, deixa eu ver se eu não mudei de conteúdo. Não, ainda, ó. Vocês tinham que fazer um exercício avaliativo aqui, tá? Com base nas anotações que você tem no seu caderno de teoria. Sobre o renascimento, você vai responder essas questões aqui, ó. Coloquei 4 questões para que você pudesse estar respondendo e publicando aqui na plataforma. Professora, não consegui responder direto nesse documento. Eu copiei no meu caderno e coloquei a resposta. Ótimo, publica a foto aqui sem problema nenhum, tá? Então, vou pegar aqui, por exemplo, da Camila, ó. A Camila tá aqui. Ela fez no Word, tá vendo, ó? Ela copiou, respondeu e me entregou, tá? Eu não vou devolver, porque senão vai acontecer que nem aconteceu na outra atividade. Eu devolvi, daí para vocês aparece pendente, tá? Eu ainda não passei avaliando. Vamos pegar o da Fabiola, ó. A Fabiola também, ó. Entregou, tá aqui, olho, dou a nota, devolvo para vocês, tá, pessoal? O que não pode é, de repente, tá aqui, aparecendo que tá entregue e não tem anexo nenhum. Daí não é legal, tá? Então, essa atividade aqui era a quarta semana. A quinta e a sexta nós tínhamos de recuperação, então não foi nada para vocês fazerem. Pegamos lá na sétima semana. O que aconteceu aqui na sétima semana, então? Eu já entrei com um conteúdo novo, entrei com o barroco, tá? A gente finalizou o renascimento e eu entrei com o barroco. Nessa semana aqui, eu pedi para que vocês copiassem um conceito no caderno sobre a arte barroca e que vocês assistissem esses vídeos e fizessem as anotações. Deixei aqui alguns links para que vocês estivessem acessando e fazendo as anotações no caderno de teoria. Tinha que me devolver alguma coisa nessa sétima semana? Não, tá? Oitava semana, então. O que vocês tinham que fazer nessa oitava semana? Aqui a gente continua trabalhando a arte barroca, tá? Então, aqui nessa oitava semana, eu coloquei mais uns links aqui para vocês estarem acessando, ó, e coloquei assim, ó. Acessar os links abaixo, assistam os vídeos, façam as anotações necessárias, tá? Aguarde instruções na próxima aula. Ó, a oitava semana não tinha que me enviar nada também, certo? Nona semana, o que nós tínhamos que fazer lá na nona semana? Continua com a arte barroca, gente. Eu não mudei o tema com vocês, tá? Continuando, aí eu fiz um resumão aqui sobre a arte barroca, ó. Então, eu dei alguns conceitos, características, tá? Características marcantes, como é que era a arte barroca no Brasil, tá? As vertentes do barroco no Brasil, as cidades brasileiras e o barroco, certo? Então, eu pedi que vocês fizessem o quê? Copiassem no caderno de teoria e continuasse com as anotações de vocês, logo abaixo do que vocês fizeram as anotações do vídeo, copiasse e deixasse aí. Não precisava me enviar nada também. Então, olhe bem, ó, de todas essas semanas, pouca coisa era para vocês enviarem para mim, certo? A 10ª semana, pessoal. Qual que era a nossa atividade da 10ª semana agora? Vou esperar abrir aqui. Olha,
continua com a arte barroca. Então, agora eu falei um pouquinho da arquitetura barroca, tá? Arquitetura barroca no Brasil, as principais características da arquitetura, o barroco brasileiro, ó, arquitetura barroca da Itália, contexto histórico, então fiz um resumo, tá? Características do barroco, tinha algumas imagens, e eu pedi que vocês fizessem o que aqui, ó? Ler e copiar no seu caderno de teoria da arte, porque na próxima aula vai ter um exercício avaliativo. Vocês vão responder esse exercício avaliativo olhando as anotações que vocês fizeram, tendo base nos vídeos que vocês assistiram. E eu fiz uma coisa bem simples. Então, ó, mais uma vez, a 10ª semana também não era para me enviar nada. Então, veja bem, pessoal, eram pouquíssimas atividades para me enviar, tá? Aí, passamos lá para a 11ª atividade. Olha, a 11ª atividade, eu fiz com vocês aqui, então, o exercício avaliativo. Qual era esse exercício avaliativo, então? Você deverá escrever em forma de texto, explicando com as suas palavras, tá? E não copiando dos textos que você já recebeu. Eu não quero cópia do texto, eu quero que você explique para mim o que é que você entendeu sobre a arte barroca. O título é Atividade Avaliativa Arte Barroca. Você faz com uma letra bem legível, tá? Pode digitar no Word, se você não quiser escrever no teu caderno, pode digitar e enviar aqui para mim. Mas você vai explicar para mim o quê? O que é arte barroca, a pintura, a arquitetura, a escultura e quais os artistas desse movimento barroco. Você pode estar falando tanto do barroco brasileiro, italiano, espanhol, holandês, tá? Você vai falar um pouquinho de cada um deles e desses artistas. Me conte curiosidades. Então, esse texto tem que ter no mínimo 20 linhas. Aí ele precisa ter sentido, começo, meio e fim, certo? Essa atividade, pessoal, era para ter sido entregue dia 29/6. Hoje nós já estamos no dia 6/7. Eu tenho colegas que não fizeram, não me entregaram essa atividade ainda, tá? Então, aqui, ó, esses colegas aqui me entregaram, eu ainda não corrigi, vocês podem ver, depois eu vou abrir, vou olhar. Tem colega aqui que tá me entregando impresso, e tem colega que não tá entregando nada, nem impresso, nem aqui, de jeito nenhum, tá? Então, eu preciso que vocês coloquem em ordem. A 12ª e a 13ª semana, essa que nós estamos, que é a semana da recuperação. Então, assim, até o dia 10 dessa semana, dia 10/7/2020, as atividades do segundo ano 1 e do segundo ano 2, que estão atrasadas, precisam ser colocadas em ordem, tá? Vocês estão vendo aqui que não são 12 atividades para me entregar, certo? Tem atividade aqui que era só para assistir um vídeo, fazer a anotação, né? Ou então eu enviei um texto, era para copiar esse texto. Eu preciso muito de leitura de vocês e que vocês assistam os vídeos que eu sugeri aqui, para que vocês possam estar entendendo o conteúdo que a gente está trabalhando, tá bom? Assistam esse vídeo, então, até o final. Eu acredito que não vai ter dúvida, mas se tiver alguma dúvida, me chamem, que eu estou atendendo vocês, certo, povo? Aguardo essas atividades até sexta-feira. Beijos!